Então, boa noite para todo mundo. Gregório, boa noite, Cris. Greg, que bom a gente estar aqui juntos de novo. Essa é uma live que eu, pelo menos, sinto que a gente se prometia, né? É uma área muito tua, assim, que tu gosta de pensar. Eu também gosto de pensar, mas te considero um expert nesse tema, assim. E aí, então, eu só vou fazer uma pequena introdução de um breve levantamento bibliográfico que eu fiz sobre o termo espiritualidade em musicoterapia e te passo a bola, tá? Começo com a definição do dicionário sobre espiritualidade, característica e ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Essa é uma definição. A gente tem na nossa, agora vamos começar a adentrar na música, na musicoterapia, a gente tem na nossa origem, e nós falávamos na live 27, que antecedeu essa, que a Helen Boni, uma pioneira e uma influenciadora nossa também, trouxe no livro Music and Your Mind, que é o seu primeiro livro, né, de 73, de 9 capítulos, 2 falam de música e religião. Então, não é nem música e espiritualidade, nem música e misticismo, que é algo daí. Agora o Greg vai nos ajudar a separar esses termos, mas lembrem da Helen Boni se apresentar para o Thayer Gasson e o Thayer Gasson dizer: eu te aceito no programa, mas não vem com o teu misticismo. E a Helen Boni não fala nem em místico, ela fala em religião mesmo. Então, agora vamos para breve revisão da literatura que eu fiz. Eu usei 3 bases de dados que captam, óbvio, detectam também journals de musicoterapia, né? Então, eu usei Medline, com a plataforma EBSCO, PsycInfo e Sinal. Descritor 1, Spirituality, espiritualidade, né? Detectei, Gregório, 66.757 artigos. Bacana, essa primeira abertura é legal, sem música e musicalidade, porque eu estou usando, para quem não sabe, datas bases, né, bases de dados ligados à medicina, psicologia e enfermagem. E não quem possa ter algum preconceito em relação à enfermagem, enfermagem não só nos Estados Unidos e Europa, mas no Brasil mesmo, é composto por um número muito robusto de grandes pesquisadores. São grandes pesquisadores. Assim. Então, bacana que a gente tem quase 70 mil artigos publicados ligando espiritualidade à saúde. Isso eu já ouvia falar, né, da importância que vem tendo dentro dos processos de saúde. Escritor 2, Spirituality e Music, 906 artigos, já diminui bem. Depois, escritor 3, Spirituality Music Therapy, diminui para 379 artigos. Depois eu mantive de escritor 13 e usei como filtro os academic journals, os periódicos acadêmicos. E aí reduzi para 310 artigos. E aí ele detecta artigos, e aí é bacana para o Greg também pensar com a gente, detecta artigos de 93 a 2023. Daí eu usei um último filtro, que foi de escritor 3 com filtro de Academic Journals, mais últimos 5 anos. E aí eu reduzo para 83 artigos. Mesmo assim, em relação aos 310 artigos, fiz uma conta aqui de 26,77%, ou seja, quase um terço dos artigos desde 93 publicados nos últimos 5 anos. Isso é bacana. Eu peguei 5 artigos, Gregório, só para a gente ter assim como... Tá, e daí? Desses 83 artigos, o que a galera está pensando? Então, é claro que fiz aqui uma super síntese, dei uma olhada geral, só para a gente ter aqui como um chão, né? Intervenções baseadas em princípios judaico-cristãos com pacientes dependentes químicos. Outro artigo. Fatores culturais e o engajamento no DIM. E aqui é bacana, a gente pode costurar com DIM
tendo aparecido na live que eu e o Gregório conduzimos sobre arquétipos sonoros, arquétipos musicais, né? O J.I.M. pensando em arquétipos, né? Artigo 3. Explorando tradições orais no estudo de improvisação vocal. 4. O efeito do cuidado espiritual e da Raga Chikitsa no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2 e hipertensão. Artigo 3. A música estava falando comigo. Esse eu achei particularmente interessante para nós. Entre aspas. A música estava falando comigo. 2 pontos. Descrição de momentos sagrados, Gregório, em música. Estados Unidos, artigo publicado no ano passado. Achei bem significativo. E desse artigo eu extraio e trago mais algumas palavras. E aí eu passo a bola para o Greg. Então a gente tem espiritualidade, tema da nossa live, religião, misticismo, sagrado e transcendência. Com a palavra o Gregório. Todas essas palavras precisam de um correto entendimento, não só dentro da ciência. Dentro das linhas religiosas também existe uma confusão danada. São palavras maltratadas, embora utilizadas, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, André, colocar um pouco de ordem Tá. no que essas palavras significam. Não dentro de uma linha religiosa ou de outra. Eu não vou ficar falando aqui que o budismo considera o hinduísmo e o catolicismo e o blá blá. Não. Tem uma linha muito simples para todas essas palavras. Só que é uma linha que, em geral, se desvia dela, porque ela é um pouco chocante. As pessoas não engolem muito bem o que de fato quer dizer espiritualidade. É o contato com Deus, é estar cara a cara com o divino, com a divindade. E eu uso o termo transcendente como sinônimo do divino, de Deus. Até para tirar essa ideia infantil de Deus como um velho barbudo, bondoso com olhar severo, sabe? Como se fosse. Como o transcendente ou divino, ou Deus, ou Criador, que supostamente criou toda a manifestação, tudo quanto existe, e ele é o imanifesto, o imanifestado, ele não vai ter cara nenhum. Nenhuma palavra vai lhe caber direito. Então, usamos palavras aproximativas. Os judeus dizem, não se pronuncia o nome de Deus, Jeová. Não por um pudor, uma proibição, mas porque não adianta. Não adianta você dar nome para uma coisa que é tão imensa, que manifestou tudo quanto existe no universo inteiro, não só por aqui. Que nome você vai dar para isso? Quer dizer, a gente não tem compreensão ao natural da nossa mente, do nosso desenvolvimento psíquico, para pensar, nem sequer nomear uma coisa dessas. Essa é a raiz dos problemas com essas palavras e com a abordagem, a espiritualidade, ou como a gente queira chamar, religião, misticismo, essas coisas. Então, espiritualidade é a busca de Deus, não como conceito, como experiência sensível, perceptiva, direta. Oi, você é o Criador? E uma resposta que a gente não sabe como é que vai vir, que não vai vir com palavrinhas. A gente antropomorfiza, né? A gente antropomorfiza tudo, né? E Deus, que é incognoscível, mas ainda a gente põe uma pecha humanoide e começa a tratar como se fosse, oi, Maurício, bem-vindo. E começa a tratar com uma
falta de entendimento, como se a gente estivesse entendendo. Agora, a própria palavra espiritualidade quer dizer outras coisas. Eu vi um espírito no meu quarto. Mamãe me apareceu sob a forma de espírito. Nós estamos falando do universo espiritual. Essa espiritualidade não tem nada a ver com a espiritualidade do encontro com o divino, Deus, o transcendente. São dois usos completamente diferentes da mesma palavra. E a gente usa. Mesmo os espiritualistas usam com uma falta de modos, né? Com uma epistemologia toda torta. Né? O espiritualista, ou seja, aquele que está no caminho dessa busca, que não é um caminho simples, em geral, você dedica a vida inteira, no mínimo. Usa a palavra espiritual para dimensões invisíveis, para além do psíquico. A psique ela pode ser chamada de invisível, mas ainda assim ela faz parte do mundo existencial conhecido, reconhecível. O espiritualista diz que existem dimensões invisíveis, onde há seres, não apenas pensamentos, ideias e imagens, mas há seres vivos, agentes, como se diz, né? Capazes de vontade, capazes de pensamento, de sentimento, de mobilização, inclusive no nível energético. Né? São dimensões invisíveis que a gente chama de dimensões espirituais. Elas não são ainda dimensões espirituais, elas são o que eu pessoalmente chamo de planos intermediários. E além desses planos intermediários, existe o transcendente, que aí sim seria o divino, que abrange, abarca tudo. Isso para tentar começar a organizar o uso das palavras. Ética são os valores que estabelecem a relação entre os homens. Eu, como ser humano, com outro ser humano. Isso é uma ética. Né? A ética do musicoterapeuta, a ética do advogado ou a minha ética pessoal. É sempre um código de valores na lida com o outro. Mística é o código de relação com o divino. Ética e mística são palavras pares. Só que a gente usa místico como sinônimo de um barato, de uma leve demência assim simpática. Ai, aquele sujeito meio apalermado, ele é meio místico. Ele conversa com as árvores. E eu lá sei se ele é alguém fora da realidade ou se aquilo é uma relação mística. Nunca é uma relação mística. A relação mística ela é sempre do indivíduo com a divindade, com o transcendente. Então, raramente nós temos experiências místicas ou atitudes místicas dentro deste ponto de vista. Vocês, depois que eu ouvi, poderão dizer, mas, Greg, eu tenho outros pontos de vista a respeito. Pois é, eu estou apresentando os meus. E a gente pode discutir tudo isso. Então, eu uso muito pouco a palavra mística, místico, relação mística, porque ela é muito específica, dos momentos em que eu estou me dirigindo ao divino, por meio de palavra, de reza, de canto, do que for. Nossa, o canto gregoriano, que é um canto especificamente religioso, ele é um canto místico? Sim. Em princípio, sim. O que não quer dizer que aqueles padrinhos que estão lá cantando estejam numa atitude mística necessariamente. Tem uma compositora da Idade Média, Hildegard von Bingen, que ela era uma mística. Ela tinha uma vida, e os relatos da vida dela mostram que ela era uma pessoa dedicada a essa busca do divino. E fazia isso, em grande parte, por meio da música. Né? Ali sim eu posso chamar de uma música
mística. Ai, porque ela me faz entrar em sentimentos que parece que eu estou vendo Deus. Não, querido, é porque a Hildegard estava nessa busca. Isso é místico para ela, não para mim que estou ouvindo. Se eu ouço a Marselhesa, eu não me transformo num francês. É a mesma relação. Religião e espiritualidade. Antes, vamos voltar um pouquinho para o místico para eu ajudar a fazer costurazinhas assim com a Vamos lá, musicoterapia. vamos lá. É, eu não vou te falar o que eu acho, quero saber o que tu acha sobre a Helen Boni ter buscado, porque ela fez essa trajetória que tu pontua de ir atrás, quando ela teve a Peak Experience, porque eu acho que isso também a gente poderia relacionar, quer dizer, Sim, sim, sim. uma pessoa cética que então se vê casando com um ministro, o segundo posto mais importante da Igreja Católica, e ela pergunta para ele muito preocupada o que que ela gostou dele, o que que a mulher, se nós casarmos, o que que qual é a função de uma mulher de um ministro, né? E ela pergunta, eu vou ter que rezar? Porque se eu tiver que rezar vai ser estranho. Só que olha só, então essa pessoa, bacana a gente está falando, não à toa, não à toa, né? A gente está trazendo esse tema agora, dando um significado para essas palavras que são importantes, que têm peso no mundo da musicoterapia. E recém viemos de Helen Boni, né? Que daí, Gregório, porque ela teve uma peak experience nesse evento, vou cuidar com as palavras, um evento religioso, eu diria, porque era um retiro onde se envolvia, onde parte da rotina eram orações, eram grupos de orações. E estava ali um autor, o Labar, um autor de livro de oração. Quando ela tem de noite essa Peak Experience, tocando Swan, do Sansan, aí ela considerou, só um pouquinho, o meu sentimento do que eu conheço, de tudo que eu já vivenciei e sei, é a conversão de São Paulo. Então ela se sentiu, aí é diferente o caminho, diferente dessa senhora, vê se fecha com o que tu está trazendo. Essa compositora que, através da sua composição, tenta a busca pelo divino, a música em Helen Boni foi quem fez a Helen Boni buscar a oração. A música junto com um questionamento que surgiu nela, que é, eu vou ter que rezar, isso para mim é Perfeito, esquisito. perfeito. Não, e o apaixonamento não à toa por um ministro. Pois Ela é, poderia se apaixonar por um bombeiro. Ela se apaixonou sim, por um ministro, sim, por um roqueiro, por um roqueiro. não Ou é? seja, já estava entrando no meio. Disse, André, os espiritualistas dizem que as pessoas nascem no maior ou no menor grau com um sentimento de busca espiritual ou religiosa. Para mim, as duas palavras são muito sinônimas. Depois vou falar mais delas. E para algumas pessoas isso é despertado, para outras não. E vida que segue, segue o jogo. Para ela, pelo que ela conta, esse evento, aliás, não só esse evento, ela trabalhava numa região geográfica com pessoas que usavam LSD para tentar cuidar das pessoas. Ou seja, pessoas que tinham uma mente aberta para o que a gente mudando a percepção das pessoas, o que Exato. acontece? Aí entra o estado alterado de consciência, isso. Isso, que é um segundo ponto que eu vou abordar extensamente, estado Vai, alterado. vai. Então, ela estava numa confluência de coisas, e aí o Perfeito. casamento, que é um evento muito próximo, e ela provavelmente teve sim essa experiência de abertura para o transcendente, um contato, uma impressão, uma percepção, não uma ideia. Ela não trabalhou uma ideia. Ela estava lá em outra dedicação, tocando o cisne, né? Que é uma melodia de caráter, assim,
contemplativo, de entrega, sei lá como chamar. E aconteceu, mas aconteceu por conta de uma série de eventos que já vinham fervilhando na vida dela. Não pela melodia do The Swan apenas, Aham. para aquela pessoa que ela era e que tinha uma busca, assim, dentro da musicoterapia, dentro do conhecimento da época dela, nos limites da experiência humana, e ter conhecido um ministro, quer dizer, um cara que é um representante da igreja. Perfeito. Né? Quer dizer, ela não era uma despreparada, não teve uma experiência na esquina. Perfeito. Ela não abraçou uma árvore e se sentiu bem. Fora que ali a vida dela estava em jogo. Todos os valores dela, a música, que era fundamental para ela, o cara com quem ela escolheu casar, que ela ia ter que engolir. O que é religiosidade? Ela podia ter seguido outro caminho, podia não ter se casado, podia ter ido embora, podia ter dito, ó, nego, você fica aí na tua igreja e que eu fico aqui no meu set. Claro. Embora a gente namore e vive junto. Ah, agora, uma pessoa passar por uma experiência dessas é raro, É, não é corriqueiro. é. Por mais que muitas vezes as pessoas usem de maneira mais rasa expressões parecidas. Né? Ah, as pessoas dizem assim: religião é o invólucro, espiritualidade é o conteúdo. Na verdade, elas estão querendo dizer instituições religiosas são invólucros. A religiosidade humana não é instituição religiosa. Boa. Muitas instituições religiosas, todas elas igualmente furadas, como em geral as atividades humanas são, nem mais, nem menos. Nós temos místicos falsos, como advogados, médicos. Perfeito. Aham. Não preciso dar exemplo, tem vexames imensos no Brasil recente, de pessoas consideradas espiritualmente elevadas, e que depois você vai ver, o cara é contrabandista de arma, o cara sabe? Sim, isso é comum nas instituições religiosas. A gente sabe que no catolicismo acontecem coisas, no hinduísmo também. As Em qualquer mulheres agrupamento de ser humano, né? tem É. canalha, tem pilantra, né? E na espiritualidade tem bastante, convenhamos. Então, é um campo até perigoso se entrar em contato, porque a chance de você conhecer canalhas é muito maior do que um campo do direito. Você tem uma OAB que organiza, você tem um CRP, um CRMT, que tenta organizar, e mesmo assim fura. Tá. Agora, no campo das instituições religiosas, isso não é tão claro, tão definido, então ocorre um volume de abusos que, digamos, atrapalha a compreensão do que seja. Religar, todo mundo já ouviu falar, é ligar novamente, religar. Religião é retomar a ligação com o divino, voltar à origem. Né? A fábula da expulsão do paraíso, lá no começo da Bíblia, diz respeito a isso. O homem perdeu, o ser humano, né? A espécie humana, perdeu a conexão com o transcendente. Foi expulso do paraíso. Usar essa metáfora. Ele fica achando que Deus castigou, que Deus foi maldoso. Não. Os espiritualistas dizem, olha, ao ser humano foi dada a escolha de virar as costas para o transcendente ou não. Fica a critério de cada humano. Sim. E a religação e as instituições religiosas deveriam se voltar para isso, deveriam, uh, acabam sendo elementos políticos como quaisquer outros.
preponderantemente. Claro, dentro do catolicismo, para usar a religião mais comum a nós aqui, tem pessoas que têm essa epifania espiritual, como a von Bingen, tem o São Francisco de Assis e mais poucos, que também tem charlatão aí. Mas a instituição em si é uma instituição política. Agora, não confundamos a religiosidade ou o anseio espiritual ou a inquietação pelo contato com alguma coisa maior, com essa, boa noite, com essa instituição religiosa. Pegando um outro ponto, um outro ângulo, a espiritualidade não está nem no campo material do mundo exterior, nem no campo subjetivo do mundo interior. É um outro campo. Não só outra dimensão, é outro campo diferente desses dois. Então, quando o Descartes falou do mundo objetivo e do mundo subjetivo, da res extensa e da res cogitans, né? O campo da cogitação e o campo das extensões do mundo exterior. Ele definiu uma coisa que a ciência usa muito, uma definição de campo objetivo, campo subjetivo, e a espiritualidade não se encaixa em nenhuma das duas. Ela é uma experiência objetiva e, ao mesmo tempo, é uma experiência subjetiva. Isso começa a complicar o pensamento científico para pensar a espiritualidade. Fora que, como eu já disse, existem dimensões invisíveis, existe o transcendente que está além das dimensões invisíveis. Por exemplo, eu faço parte de um terreiro de uma de lá a gente incorpora entes incorpóreos, portanto, invisíveis. Nossa, estou incorporando divindades? Não. Eu estou incorporando seres ou forças, como vocês quiserem, que não ocupam corpos, existem numa dimensão não detectável pelos instrumentos físicos, os nossos sentidos ou outros. Esses caras não são seres divinos, inclusive tem demônios, tem pestes, tem as coisas assim, as porcarias. A gente tem que tomar um baita cuidado quando a gente entra em contato com o campo do invisível, que não é ainda o campo do transcendente. Quer dizer, nada disso está na subjetividade humana. Está no mundo objetivo, embora não aquele considerado habitualmente, que é o mundo tangível e visível. Então, o mundo da espiritualidade está além da velha divisão do Descartes. E, em geral, as considerações humanas sobre essas dimensões invisíveis ou sobre o divino colocam tudo isso no campo subjetivo. Ah, eu sinto que eu vi o espírito da minha avó. Eu sinto uma corrente de energia negativa. E são subjetividades, talvez causadas por essa outra dimensão. Talvez causadas porque eu vi uma sensação visual aqui na lateral, nos dá a sensação de vulto. Sim. E às vezes não é vulto, coisa nenhuma. Em geral, não é vulto, coisa nenhuma. É uma sensação visual mal decodificada. Né? Eu não sei se cabe agora, se não couber, tu tem mais conteúdo, depois a gente trata isso. Mas vamos pensar em música assim um pouquinho agora nesse momento. Chegamos no meio da live. Tu tá falando assim nessas camadas e me vem o adjetivo que o Zucker usou para a música, né? Música é um milagre. Eu vou trazer alguns pontos e daí tu costura. Música é um milagre. Eu não queria pensar só como metáfora, eu queria pensar, a partir das nossas lives, relaciono esse adjetivo como esse fenômeno indizível, indefinível,
Então, é por isso que eu estou querendo trazer esse conteúdo aqui, nesse momento da live, porque está no sensível, vamos lá, está no sensível a experiência do fenômeno da entidade, está no sensível. Não queremos mais antropomorfizar, como tu começa falando sobre todos esses termos, que nós temos uma mania de antropomorfizar. Então, esse divino é um senhor de barba branca, que olha tudo e se tu não faz, não cumpre aquelas ordens, tu é punido. Não, não é só, nem te convidei para fazer essa live para a gente pensar nisso, isso é óbvio. Mas para a gente relacionando também com isso que é o fenômeno que a gente mexe. No campo do sensível, cuida, que recebe um adjetivo de um filósofo que a gente muito apalpa, que para nós é subjetivo e objetivo, não é? Porque o nosso sensível entende Zucker Kendall e entende a não necessidade de definir música. Então, perfeito a coisa do milagre. E o terceiro ponto, que aí acho que também mexe com camadas, que é a música habital entre mundos. Então, ela não é nem aqui e nem lá. Então, ela habita um entre mundos, ou seja, ela está nessas camadas também do sensível e do objetivo, e eu ouso dizer, do divino, ou não, ou não, a teu ver. Para comentar isso, você captou bem, mas para comentar isso, se a gente olhar o capítulo 20 do Sound and Symbol, em que ele faz um resumo, uma síntese, e enumera os itens, assim vocês depois podem procurar lá o texto. No item 4, o imaterial é um elemento genuíno da natureza. E depois, o tom musical é o ponto, aí o item 7. O tom musical é o ponto onde o mundo dos nossos sentidos encontram, escrevi errado, mas assim, onde se torna transparente para os nossos sentidos a ação de forças não físicas. O tom musical é o ponto onde o mundo dos nossos sentidos encontra a ação de forças não físicas. Ou seja, o Zucker Kandel, ele lá no final, de maneira muito discreta, ele diz sim o que você está dizendo. A música abre à nossa percepção esse mundo imaterial invisível. Perfeito. Não só porque a música vibra no ouvido e não no olho, não Exato. está falando disso. Não. Mas, sim, aí tem toda a explicação dele das qualidades dinâmicas, da nota, do metro. E aqui muita gente já está familiarizado com quem ouve música, ouve uma ação de forças. Todo mundo que Sim. está nos assistindo aqui está mais familiarizado já com isso. E daí, no item 9 desse resumo final, está escrito: pensar sobre a visão musical do universo como uma ponte entre as visões científica e religiosa não é um puro despropósito. Daquele modo, Zucker, ele devia ser baiano, né? Ele diz as coisas como quem não está dizendo. Tem um lado bem simples, né? Não é um puro despropósito pensar na música como uma ponte entre a visão científica e religiosa, ou seja, a música é um entre mundos, não só o material e o subjetivo, como é essa outra camada. Ele usa a expressão terceiro palco, diz a música não ocupa nenhum desses dois mundos, ocupa. Para mim, André, o Zucker Kandel foi instruído por algum espiritualista de boa qualidade e falou: cara, tenta dizer essas coisas sem dar bandeira. Não, mas, então não atua essa live, não atua esse tema está existindo na sequência de lives, né, Gregório? Sim. Porque esse cara que a gente traz e põe muito foco, ele faz essas conexões aí imateriais, materiais, subjetivas, objetivas. E agora eu gostei muito do que tu trouxe no sentido do imaterial. Lê de novo esse pensamento que leva para a religião. Lê de novo, por favor. Tá. Primeiro, o imaterial é um elemento genuíno da natureza, no item Tá, 4. tá. No item 7, o tom musical é o ponto
onde o mundo dos nossos sentidos se encontra com uma ação de forças não físicas. Tá bem? No item 9, pensar sobre a visão musical do universo como uma ponte entre Tá. as visões científica e religiosa não é puro despropósito. Então tá. O científico e o religioso, para mim, perfeito. E aí a gente pode pegar como uma, sei lá, como um exemplo a nossa pioneira ali, a Helen Bonny, que é uma pessoa cética que diz: eu vou ter que rezar. E depois, na experiência que a própria música do Zucker, vamos pegar o Zuckerzinho assim, proporciona para ela, a música respondeu para ela. Por que não? Por que não te religar? Estou usando o Gregório agora. Não é? Por que não te submeter a uma religião? Não, não, não é isso. Não é instituição. Por que não te permitires te religar? Então a questão não é para eu estar com esse senhor que eu amei, eu vou ter que rezar. Não. O cisne a convidou ou a provocou para adentrar desse mundo mais cético a uma religação com o divino. Aí ela se autorizou a casar, né? Voltando ao Zucker, num ponto ele diz que a música é o solvente mais natural entre eu e o outro, eu e os objetos. Ele não chegou a dizer entre eu e outras dimensões, mas ele poderia ter dito. Poderia ter dito. Concordo contigo. Concordo contigo. Sabe? Concordo Então, contigo. a experiência, a Helen Bonny foi conduzida pela música a, sim, passar acima dessas divisões, transcender essas divisões. E o uso da palavra transcendente, que eu reservo lá para o divino, é o outro uso de transcendente. Sim, ela transcendeu essas divisões por meio da música. Isso a música faz o tempo todo para quem está no set. Perfeito, perfeito. E eu acho que a gente agora tu tocou assim, eu diria, ou tocamos na grande essência do J.I.M. Talvez esse seja o grande legado da Helen Bonny, mais do que do Paul, inclusive. Esse âmago essencial, me corrige, assim, espiritual, ou essa possibilidade de ponte, justo, entre ciência e essa religação, né? Ou religião. Só que Sim. isso traduzido para deixar mais palpável, nas camadas essas imateriais, mas sensitivas, que o viajante de AM é submetido através da experiência musical, ou com a música, né? Então, isso não é brincadeira, isso é óbvio, isso é aí que se baseia a metodologia, não é a fantasia de AM. Qualquer terapeuta de AM entende que a música vai fazer essa ligação em outras camadas dessa mente. E aí é isso que a gente está falando, traduzindo aqui Sim, sim, sim. com essas palavras, né? Sendo que eu guardaria a expressão uma experiência espiritual não pela transcendência de limitações apenas. Eu guardaria a expressão de experiência espiritual para o contato direto com esse ser transcendente, com esse treco transcendente, essa porcaria transcendente. Mas isso existe, é possível isso? Ou tu está falando, então, o termo espiritual ele é o infinito, ele não existe isso. Porque É, ninguém encontra isso, no meu uso do termo, isso não é encontrável em tá? nenhuma experiência que não especificamente de um buscador desse contato. Tá, então tu está falando sobre a peak experience, tu está falando sobre a ponta do triângulo de Maslow, ou seja, desculpe, a base É, do triângulo de Maslow, mas, que é o que nos faz nos movermos em busca de algo, mas esse algo, e também é Lacan, né? Sempre na falta de. sim. Ou Jung, que também Aham, falou muito dessa mobilização humana por um não sei quê. tá. Agora, essa mobilização ela pode percorrer muitas vertentes. Uma reorganização da minha psique para o uso na minha existência. Encontrar algum tipo de alento, algum tipo de. Isso é encontro com o divino. E isso é usufruir dessa reorganização toda por um benefício existencial, que é muito bom.
Portanto, a lida com a espiritualidade ajuda a existência, sim. Mas isso não é ainda uma experiência espiritual. Experiência espiritual, eu guardo, reservo esse termo, para busca, bem-sucedido ou não, do encontro com a divindade. Perfeito. Agora, dizem os espiritualistas, tem muitas camadas daqui até esse transcendente. E a gente, em contato com uma camadinha mais leve, a gente já fica todo deliciado. Não é um encontro com o divino ainda, mas é uma com dimensões que nos inspiram, nos facilitam, nos. Sim. Em geral, a gente desiste no meio do caminho porque ficou gostosinho e a gente fica naquilo. Né? Um São Paulo, você citou aí, a busca dele não foi uma coisa exatamente simples. Né? Ele matava cristão. Ele matava cristão, ele era um anticristão. É. Quer dizer, É o mais cara do que ser, é mais do que ser cético, né? um É, pouco mais, um pouco mais. Em geral, os céticos não saem matando em nome do seu ceticismo. não são assassinos. Ele só menospreza. E, sim, para um sujeito daqueles viver uma conversão daquelas e se É, tornar o puro oposto, é uma experiência que não é uma peak experience dessas de consultório. Tem dimensões dessa peak perfeito, experience. perfeito, perfeito. Algumas chegam, umas batem na trave, outras mal se elevam do gramado, entendeu? Então a gente não pode achar que toda experiência que tem um sabor mais místico é realmente uma experiência mística plena. Não é. Raramente é. A gente não conhece alguém que tenha uma experiência mística de contato com a divindade verdadeira. Não tem. Hoje em dia não tem. Um santo, um Maomé, um Buda, um Cristo, essas figuras. Tem. A gente está aqui batendo boca entre ignorantes a respeito do assunto. Não estou falando aqui nessa conversa, mas aqui no planeta mesmo. Tá? Mesmo os religiosos, sabe? Posso colocar um outro tema, que é a Vai, questão dos alterados de consciência? boa. Eu chamaria de estados alterados de percepção. Por quê? Seja a música, seja por qualquer uso de droga alucinógena, de ayahuasca, chá verde, essas coisas, cogumelo. Tudo isso altera a nossa percepção, sim. E às vezes realmente abre a percepção para esses campos invisíveis. E as pessoas têm experiências que elas relatam, que, digamos, uma certa tela protetora foi rompida, ela percebe coisas do campo invisível. Isso não altera a consciência das pessoas. Isso é uma alteração momentânea da percepção. E como isso vai se integrar na vida dela é que pode ou não causar uma alteração de consciência. Consciência é uma coisa que se trabalha para se ter. A gente não nasce com ela. Aliás, o Aldrich, nesse livro aqui, Música e Estados Alterados, ele usa o termo consciência de um modo muito interessante, contrário ao que eu uso. Ele diz consciência é saber com o outro, é todo conhecimento construído com o outro. Por isso é consciência. Ciência é saber e com é com. Dentro da espiritualidade, ou o espiritualista, ele usa o termo consciência quando eu tenho ciência comigo mesmo, de mim mesmo. Consciência é sempre uma autoconsciência. Então, não é construída com o outro, é construída comigo. Ô, Gregório, mas isso é o óbvio, né? Toda consciência da pessoa ela construiu com ela mesma. Não, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio. Por exemplo, eu tenho uma experiência com o uso de ayahuasca e vi lá, sei lá, que tipo de manifestação.
eu não me tornei consciente disso. Eu não, digamos, não integrei isso no meu conhecimento, no meu entendimento dos meus processos ou dos processos do mundo. Quer dizer, a consciência é sempre um trabalho a respeito das impressões que a gente recebe, né? Consciência, assim, até para ter consciência do meu RG, eu preciso de um trabalho, de Tá? decorar aqueles numerozinhos. Isso é um grau de consciência muito raso. Eu não sou o meu RG. Embora nas trocas sociais ele seja um elemento útil do meu registro de identidade, como se diz, né? E identidade de alguém é muito mais que uma carteira e muito mais do que um número. Então, Então, um é sistema, isso. né? Então, todo o trabalho de autoconsciência, por exemplo, feito num processo terapêutico, ele enriquece, é um caminho. A autoconsciência é o caminho para eu descobrir, depois de tudo que eu sei de mim, o que que resta para não ser eu, para ser potencialmente esses outros níveis ou até o divino. Isso dá um trabalho, isso demora tempo. Não é coisa de gente carola, não é coisa de gente crédula. É um trabalho onde experiência e análise do que foi experimentado seguem juntos. Uhum. Só que em termos de instrumentação sobre o mundo exterior. E sim com uma instrumentação específica que existe para um trabalho no mundo tanto interior quanto exterior. O nosso comportamento ele não é só interior. Nosso comportamento ocupa a resistência e a res cognitans. Sim. Nós ocupamos esses dois mundos e o Descartes fez questão de separar. É engraçado isso. Então, todo o trabalho da espiritualidade, do espiritualista, é um trabalho de construção para entendimento dessa possível relação, se é que existe. Você não pode entrar como um crédulo. Os próprios ceticismo da Helen Bonny se revelou uma ferramenta utilíssima. Hum, perfeito. O místico é sempre o mais cético dos sujeitos ou das sujeitas. Hum, Ele precisa investigar, é mesmo ou não é? A credulidade é um atrapalho para a espiritualidade, né? O próprio cristianismo, lá o Jesus diz, não existe fé sem obras. E as pessoas traduzem, então você tem fé, então você tem que obrar, você tem que levar a caridade, levar sopinhas. Não, não é essa a obra. Está traduzida por uma politicagem, né, católica. A obra, assim, se eu não construir uma coisa na qual eu posso crer porque eu entendo, porque eu vi, isso não é crença, isso não é fé, hum, isso é credulidade. perfeito. Então, lá no terreiro de Umbanda, depois tanto lidar, depois de 15, 20 anos, não é coisa para 6 meses, com entes incorpóreos que aparecem e se manifestam e fazem coisas que os humanos não seriam capazes, a gente começa a construir uma percepção de que, opa, parece que tem um outro lado aí mesmo. Com cuidado. Quer dizer, o ceticismo da Helen Bonny é essencial para Hum, qualquer construção espiritualista. Aí a gente chega num Zuckerkandel que, de maneira muito disfarçada e muito acadêmica, abre brechas enormes para a relação da música com esses outros campos, seja do invisível, seja da espiritualidade. E deixa essas portas abertas para quem quiser. E um cara desse é rejeitado pela academia. hum, Rejeitado de uma maneira sutil. Ninguém sabe que ele existe. Claro que sabe. Mas ninguém se apoia nas ideias dele. As ideias dele incomodam. Aí tem o Marcelo Petralha, que faz parte da antroposofia, que é uma linha espiritualista, não religiosa, mas espiritualista, e se interessa por um Zuckerkandel.
Aí você vai pegar acadêmicos mais descartianos, do que eu falo não interessa. Quer dizer, o Zucker ele é uma porta de entrada, ou uma ponte, melhor, entre esses universos. Como ele próprio diz, entre visão científica e religiosa. Ele embasa também Hellenbony, né? Sim, E pois ele é. embasa Hellenbony com muito mais robustez do que embasa Paul Nordorf. O Nordorf, pois é. Embora o Paul Nordorf tenha sido tocado por uma outra ideia do Zucker, a Helen desenvolveu mais o Zucker dentro da obra dela. Eu estou fazendo essa leitura que estou trazendo, quer dizer, talvez a Hellenbony tenha usufruído mais dessas portas abertas deixadas pelo Zucker do Sim, que o próprio Paul, sim. mas em sentidos de maneiras diferentes, né? Porque o Paul também tinha essa articulação também do imaterial na música, né? Que a gente, eu e tu, a gente via lives e via muito estudo do Zucker e do Steiner e do Schopenhauer, a gente tenta palpar, né? E acho que a gente consegue, mas é o que na década de 60 o Paul vivenciava dentro do sensorial, né? É. E com uma naturalidade que, para ele, como a gente já conversou, não precisava da construção intelectual para dar Perfeito, apoio. Ele exatamente. vivia aquilo. Talvez aí a gente esteja falando de uma coisa muito bonita do Paul pela primeira vez. O Paul tinha fé, praticava a fé real no poder da música. Bonito isso que a gente chegou, porque aí entre eu acredito na muita gente diz que acredita na música, mas chama de musiquinha. Muita gente diz que acredita na música, mas só toca dó maior. Então eu acho que é a relação que tu está fazendo, credulidade versus realmente ter fé. E perfeito para uma formação em músico centrada, onde a gente vai entender que tu só vai construir fé se tu fizer uma obra. E essa obra é de tu fazer vivências, de tu entender a música em ti, a música no outro, de uma maneira E aí, com nesse sentido, força. a música é um milagre. Quando Zucker diz a música é um milagre, ele diz muito no início do livro. É uma fala precoce dele dentro do livro, mas no final ele vai nesses itens, de maneira discreta, dizer, cara, a música nos leva para um entremundos que nos faz sair dessa realidade comum totalmente. É um portal, é um portão. Sim, então a música é um milagre. Não no sentido apenas da expressão do Sim, susto, meu Deus, isso é um milagre, sim, sim, né? No início parece que é isso. exato. Ele era danado, né? Provavelmente ele pôs isso lá no começo, meio como provocação, mas depois, no final, o que ele está dizendo mesmo é isso. A música é um milagre. E o Paul, quando repete isso do Zucker, porque o Paul fala bem no início do livro, o Paul não menciona o final. O Paul traz isso do milagre, mas o Paul sabe isso É, ele do vive. real sentido que o Zucker quer dar, Sim. porque o Paul era pura música, né? É, pois é. Então, esse universo aí da relação da música ao espiritual precisa ser um pouco organizado, mas tem uma relação intensa, André. É uma relação intensa. E se chega ao nível do transcendente, do divino, a von Bingen diz para ela sim. Ela dizia que ela conhecia o divino, compondo e cantando lá os quartetos e as peças vocais que ela fazia. Esse era o caminho dela. Se a gente ouve aquilo, é muito bonito, esteticamente, é um enlevo, como se diz, né? Agora, é um enlevo, se ele é estético, se ele é espiritual, vai de cada um, não tem uma definição geral. Isto é espiritual. Porque espiritual é uma experiência de contato com o divino, não uma experiência externa. Mas é É, interessante assim a gente traduzir um pouquinho, deixar um pouco palpável isso que tu está dizendo, que eu gostei
de uma humildade, diferentes níveis também de acesso que a música nos proporciona. E agora tu falou dessa compositora e eu me lembrei que isso acontece na vida da gente, todo mundo que está aqui, né, e está na musicoterapia, pelo menos eu esperaria estar na musicoterapia, porque a música, em vários pontos, impacta cada um, né, que está na musicoterapia. Dentro da nossa conversa, por exemplo, Gregório, eu tive, como eu acho que todo mundo, assim, diferentes impactos em diferentes momentos por diferentes músicas. E a formação musical primeira me levou a conhecer algumas peças que eu nunca tinha conhecido. E um dos impactos que eu tive foi conhecendo a Missa de Notre-Dame, do século XIII, de Guillaume de Machaut, só cantada por homens. Então, agora tu falando, me veio uma imagem, não à toa me veio, eu quero dividir, de, sei lá, se eu sou também um daqueles sacerdotes na Catedral de Notre-Dame, cantando, entoando aquele Kyrie da Missa de Notre-Dame do século XIII, eu não sei se realmente eu não experienciaria algo similar a Von Bingen, entende? Algo assim que realmente uma escada para um lugar que eu não sei, estou sendo humilde, mas só da audição foi dos momentos especiais da minha vida. Então, tu imagina no outro contexto, né? Então, de novo, né? Acho que o Zucker nos remete assim a pensar realmente nessas religações. Sim. Bom, já está meio na hora de encerrar, né, André? Que a gente está Tá. com o tempo contado hoje. Quer fazer um fechamento, assim, uma mega síntese ou Não, eu deixaria tá meio feliz? colocado o que foi colocado. Tá. Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa dos que estão aí assistindo? Seja pergunta, seja comentário, tem que ser meio breve, né? Temos 3 minutos. Só agradecer, que esses seus comentários, professor Gregório, são, bom, são música para o meu ouvido. Ah, Então, bom, eu queria que mais pessoas tivessem esse entendimento sobre essas questões todas, né? E como, de fato, se a música vai nos levar ao transcendente, ao espiritual, né? Ao espiritual, ao transcendente, seja em que nível for, é uma outra questão, mas que ela é essa porta, ela é, né? E eu, como futuro musicoterapeuta, se Deus quiser me forma esse ano, daí vão poder me dizer musicoterapeuta, assim, eu gostaria muito de proporcionar a oportunidade, talvez, né? Em alguns casos, para que as pessoas conseguissem ter essa porta de acesso que o Zucker Kendall fala, né? Assim, enfim, é só isso. Pronto. Obrigado. Muito Maurício, eu agradeço. acho que foi super bem colocado. Eu acho que uma bela síntese. O Maurício fez a síntese, né? Muito, muito bonito, assim. Eu fico com a vontade, assim, Maurício, Cristiano, quem está aqui, assim, de reescutar essa live, né? Eu acho que é importante a gente não falar esses nomes todos em vão, né? E dar uma Sim. importância, porque a gente tem aí, de novo, a música como uma grande força e uma grande porta e um grande portal, né, para essas experiências. Então, quero reescutar. Greg, te agradeço a presença de Eu que todo mundo agradeço, também. eu que agradeço sempre. E A agradeço gente você. estava se devendo essa live, né? Esse tema aqui bem importante. Muito obrigado mais uma vez pela Obrigado, parceria, Germano. Legal. tá? Abração, gente. Boa Abração. noite.